Olá, está começando o Boletim Coronavírus. Eu sou Vanessa Brolo e te faço companhia a partir de agora. Vamos de boa notícia? Graças ao avanço do plano de imunização, o país registra hoje menos casos da doença e uma redução no número de mortes causadas pelo coronavírus. A pandemia do coronavírus colocou a saúde no centro das preocupações dos brasileiros. Para vencer o vírus, a principal estratégia do Ministério da Saúde é a vacinação. A primeira vacina contra a Covid-19 no Brasil foi aplicada em janeiro deste ano. De lá para cá, o governo federal já destinou 188 bilhões de reais para a compra de vacinas e enviou 287 milhões de doses aos estados e ao Distrito Federal. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 90% da população brasileira acima de 18 anos já foi vacinada com a primeira dose e mais de 50% está completamente imunizada. O avanço da vacinação tem levado à redução do número de leitos ocupados com pacientes com a Covid-19, menos internações e menos mortes também. Nas mais de 37 mil salas de vacinação espalhadas por essa grande nação, nós temos, nos últimos 30 dias, uma média de mais de 1.800.000 brasileiros vacinados todos os dias e, em vários dias, nós superamos 2 milhões de doses de vacinação. Para frear a pandemia, além da imunização, o Ministério da Saúde continua recomendando as medidas chamadas de não farmacológicas, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Esses imunizantes, eles impedem que você tenha uma doença grave que vai te levar para um hospital, mas não impede completamente de você adquirir a doença. Então, é muito importante a manutenção dessas medidas não farmacológicas. As vacinas foram e ainda são o principal alvo de notícias falsas na pandemia. É preciso estar atento para não compartilhar e também não acreditar em mentiras. À medida que a vacinação avança em grande parte do mundo, o número de internações, de casos graves e de mortes por Covid-19 diminui. O sucesso é evidente, mas são muitas as mentiras que tentam pôr em dúvida a eficácia das vacinas. O imunizante é o tema mais atacado em fake news, as notícias falsas. A Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz e a Universidade Federal do Piauí monitoraram fake news sobre a pandemia ao longo de um ano. Por meio de um aplicativo, as pessoas cadastraram mensagens que receberam. O estudo analisou 253 dessas mensagens. Entre todos os temas que circularam nas plataformas digitais, as vacinas estão em primeiro lugar. Até o recorte de março de 2021, ela está no ranking de primeiro lugar como o tema mais propagado, com manipulações, com distorções sobre o desenvolvimento, a campanha, marcas. As principais fake news sobre a vacina eram mensagens falsas sobre a Coronavac. Também havia muitas mensagens falsas falando de ineficácia das vacinas e até mensagens exageradas falando que a vacina implantava um chip na pessoa. As fake news mexem com nossos valores e com nossas emoções, como medo. Por isso, muitas vezes, é tão fácil cair em uma delas. Eu recebi algumas fake news sobre chip em vacina ou sobre usar vacina para rastrear a gente, coisa assim, mas eu sempre procurava alguma notícia, alguma coisa para desmentir aquilo lá, para não deixar espalhar mais para frente. A principal é que a vacina não transformaria você em alguma coisa, algo do tipo, ou que não tem eficácia. Esse professor da Universidade Federal de Minas Gerais explica que o problema não se resolve só desmentindo as mensagens. Esse é um fenômeno que tem menos a ver com o racional e mais a ver com as emoções. A desinformação em geral alcança a população toda, de uma forma ou de outra, incluindo os próprios jornalistas, nós cientistas, pessoas de alta escolaridade, que têm muito acesso à informação, porque o que elas conseguem fazer é pegar a gente mais pela emoção, pelos valores,
por nosso posicionamento político do que pelo conhecimento apenas ou ignorâncias que temos sobre um tema. As fake news geralmente seguem uma estrutura parecida. Despertam emoções fortes como nojo ou medo, depois dão um culpado para a situação, um político, um jornal, um movimento. Se quem recebe a mensagem já tem alguma coisa contra essa instituição ou pessoa, a tendência de acreditar na fake news é maior. As fake news são criadas por grupos organizados, com interesses específicos. Na maioria das vezes, esses grupos têm motivações políticas e econômicas, desde ganhar uma eleição até enfraquecer a credibilidade de um jornal, por exemplo. O objetivo nem é que as pessoas acreditem naquela informação específica. Em muitos casos, o que interessa é gerar desconfiança generalizada, porque aí denúncias e investigações perdem a força, já que nunca se sabe o que é verdade ou mentira. Yuri é coordenador do Amerec, o curso de Comunicação Pública da Ciência da UFMG. Alunos, professores do curso e especialistas de outras instituições se uniram em uma força-tarefa no início da pandemia para produzir conteúdo confiável sobre o coronavírus. A Força-Tarefa Amerec foi um experimento em divulgação científica. O foco não era no volume de notícias, mas em elaborar materiais que ajudassem as pessoas a agir concretamente e a tomar decisões conscientes. Pelo país, são várias as iniciativas que tentam fazer frente ao problema gerado pelas fake news, desde agências de checagem até soluções em tecnologia que alertam sobre informações suspeitas. Mas para estar vacinado de verdade contra fake news, é preciso mais. Se você recebe uma informação particularmente assustadora, ou que gera raiva, que mostra planos terríveis que estão acontecendo, né? Como essas que tem chip na vacina, ou que a máscara faz mal, que a máscara é inútil e tal, se pergunte, bom, para essa notícia ser tão forte, tão bombástica, e não está aparecendo em nenhum outro lugar, fora do meu WhatsApp, não está na mídia, será que todos os outros estão mentindo ao mesmo tempo? Ou será que vale a pena eu, antes de compartilhar, dar uma conferidinha nisso? Ainda em fase de testes, um estudo indica a resposta imunológica da vacina contra a Covid produzida pelo Instituto Butantan, a Butanvac. E a Pfizer divulga cronograma para completar o primeiro contrato de entregas de vacinas ao Brasil. Acompanhem. Pesquisadores dos Estados Unidos e da Tailândia publicaram um estudo que aponta a resposta imunológica positiva do imunizante Butanvac. A vacina é a primeira contra a Covid produzida integralmente no Instituto Butantan, aqui em São Paulo, a partir do vírus modificado inserido em ovos de galinhas, que é a mesma tecnologia usada na vacina da gripe. Participaram 210 voluntários e foram registrados efeitos adversos em menos de um terço, sem ocorrências graves. Os sintomas mais frequentes foram fadiga, dor de cabeça e também dor muscular. A primeira fase do ensaio clínico atestou a segurança da vacina e a seleção da melhor dosagem. O imunizante é testado no Vietnã, na Tailândia e aqui no Brasil. Aqui, os ensaios clínicos são conduzidos pelo Instituto Butantan. A partir de hoje, a cidade de Piracicaba, no interior paulista, se junta àquelas que estão cadastrando voluntários para testar a Butanvac. Para se inscrever, é preciso ter mais de 18 anos, não ter sido vacinado, não ter contraído Covid e nem ser alérgico a ovos e frango. As aplicações serão realizadas no Hemocentro de Ribeirão Preto. Além das duas cidades paulistas, moradores de mais 10 cidades mineiras também são voluntários. E a Pfizer divulgou o novo esquema para entrega de vacinas para o Ministério da Saúde. Até o dia 3 de outubro está prevista a chegada de mais 10 milhões e meio de vacinas. Ao todo, serão 9 voos. O primeiro desembarque acontece hoje no aeroporto de Viracopos, em Campinas. O novo cronograma completará as 100 milhões de doses previstas no primeiro contrato assinado em março com o Ministério da Saúde. Um segundo contrato prevê outros 100 milhões de vacinas até dezembro. E agora, durante a pandemia, aumentaram os diagnósticos de pessoas com TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Entenda na reportagem. Manter tudo sempre limpo e muito organizado é normal. Todo mundo tem uma mania, mas quando ela se torna exagerada,
pode ser o transtorno obsessivo compulsivo. O TOC, né, é uma tentativa de evitar esse incontrolável, imprevisível, que é sempre algo que angustia muito. Então, diante da angústia desse incontrolável, o sujeito tenta fazer alguns comportamentos que eles vão imaginariamente buscando controle, buscando fazer algo em relação a esse imprevisível e a tentar evitar a angústia. Mas como saber se a mania mesmo ou já virou doença? Quando essas manias se transformam em alguma coisa que leva muito tempo ou que traz sofrimento, por exemplo, para sair de casa tem que verificar várias vezes a porta da casa, se fechou o gás, se desligou o fogão. E aí a pessoa não faz uma vez, ela faz várias vezes com medo de que possa causar uma tragédia, né? Estourar a casa. 2% da população mundial tem o transtorno. No Brasil, ele afeta 4 milhões de pessoas. O problema foi agravado pela pandemia. A sensação de medo nesse período pode desencadear ou piorar a doença. Em casos mais graves, o paciente pode perder horas focado no comportamento obsessivo. Acho que todas as pessoas agravaram um pouco os seus rituais diante da pandemia, um pouco mais de álcool, a máscara. Isso faz parte, acho que é importante para a gente agora, que a gente possa ter esse cuidado, tudo isso. O que sempre é importante que a gente pense assim, o que nos incapacita de fazer o que a gente sempre fez, isso merece muita atenção. O transtorno não tem uma causa definida. Qualquer pessoa pode desenvolver. O tratamento ajuda a controlar os sintomas. A gente usa medicações antidepressivos, que na verdade são inibidores da recaptação da serotonina, combinado com a psicoterapia, de preferência a terapia cognitiva comportamental, que é do acompanhamento da parte da psicologia também associada à psiquiatria. O Boletim Coronavírus está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!